Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer, meu nome é Mari e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como ficaram os meus planners em janeiro desse ano, que é 2023. Então é o seguinte, eu normalmente só uso um planner, só que esse ano eu decidi que eu ia testar vários planners diferentes para vocês, para ver qual deles era o melhor e qual que se encaixa melhor com cada tipo de expectativa e de objetivo. Então hoje eu tô aqui com os meus 3 que eu tô usando atualmente. Tá chegando mais um ainda, que é o da Única Planner, só que ele eu só vou conseguir mostrar no mês que vem. Então, por enquanto temos esses aqui. O primeiro é o meu planner do Caderno Inteligente. Esse planner aqui eu tô usando como planner do trabalho e ele também é o meu caderno do trabalho. Tem também o planner da Paperco, que é esse aqui menorzinho, e ele eu tô usando como planner de mídias sociais, e também para manter a memória do que eu fiz no dia a dia. E esse aqui é o planner da Paperview, que eu tô usando só para manter memória do que eu fiz em cada um dos dias. Então ele é um planner de memória somente, não é para planejamento. Bom, eu vou começar aqui pelo planner de trabalho, que é esse planner aqui do Caderno Inteligente. Quem me acompanha aqui já viu vários vídeos de planejamento nesse planner e hoje eu vou mostrar para vocês como ficou o mês de janeiro. Então, como eu falei, ele é um planner que também é o meu caderno de trabalho, então vocês vão ver aqui que tem várias abas diferentes para cada projeto que eu estou participando. E aqui no final tem o planner em si, então essa parte que a gente vai ver. Então, temos aqui janeiro, esse foi o planejamento mensal, tá, de janeiro, e eu resolvi deixar ele um pouco mais decorativo, como vocês estão vendo. Eu coloquei o washi tape bem larga aqui em cima e aqui embaixo também, nos dias que não tem, né, então depois do 31 não tem, e antes do dia 1º também não tem. Aqui eu tinha começado usando esse planner como um planner de mídias sociais. Depois eu troquei para um planner de trabalho. É por isso que ele tá todo riscado, todo apagado, tá? Porque inicialmente eu tinha colocado vários vídeos, esse tipo de coisa. Mas eu resolvi fazer o seguinte, eu uso ele para o meu trabalho. E aí aqui eu marco qual tarefa que eu vou fazer no trabalho, qual tarefa que eu vou focar no trabalho naquela semana. Então eu acho isso bastante útil, porque no dia a dia isso me ajuda a entender quais são as minhas prioridades no trabalho e no que eu preciso focar. E aí eu também coloco algumas datas importantes de fim de fim de projeto ou então de prazo e esse tipo de coisa. Então ficou assim o mês de janeiro. Não foi o melhor mês, tá? Porque como eu disse, eu comecei com uma ideia que era de redes sociais e passou para trabalho depois. Vamos agora para o semanal. Então esse planner aqui, ele, como o caderno inteligente, você consegue tirar e colocar as folhas onde você quiser. Eu acabei escolhendo 2 refis diferentes. Tem esse refil aqui que é da Sof, que tá do mês, né? E tem esse refil aqui que é por horário, que é diferente, que eu resolvi colocar aqui. E aqui eu coloco em vermelho todas as minhas reuniões, em azul o que eu comi, em verde qualquer coisa relacionada à saúde, então seja médico, seja academia, coisas do tipo. Em amarelo eu coloco o horário que eu comecei o meu trabalho e também que eu finalizei ele. E aí eu comecei usando a primeira semana assim. Só que o que tem esse planner aqui, ele vai de 5 da manhã até 4 da manhã do dia seguinte. E eu não precisava de tudo isso para o meu trabalho, eu tava usando só esse espacinho aqui de cima, do meio, né? E aí isso não tava sendo tão bom pra mim, porque vai de hora em hora, então vai de 8 às 9, 10, 11, não vai de meia em meia hora, que pra mim é melhor. Então eu acabei adaptando na semana seguinte pra trocar os horários, começando às 6 da manhã e terminando às 6:30 da tarde. E aí sim eu consegui usar o espaço inteiro do planner, que acabou funcionando melhor pra mim. E aí, quando eu precisava de mais espaço para colocar tarefas, lista de tarefas, esse tipo de coisa, eu colocava esse refilzinho aqui, que é o refil Tasks da Sof. E ele é bastante útil, você pode escrever o que você quiser nele, mas para mim, pessoalmente, a lista de tarefas foi muito, muito importante e me ajudou bastante. O que eu tô pensando em fazer, talvez, pro futuro, ao invés de eu colocar a lista de tarefa por dia, colocar uma lista de tarefa da semana e aí eu vou marcando o que eu já fiz. Por quê? Aqui, por exemplo, segunda-feira eu tinha que marcar knowledge sharing. E aí eu não fiz. E passou para terça-feira de novo, marcar knowledge sharing.
Então, fica muito repetitivo. Eu acho melhor colocar uma lista inteira da semana ao invés de fazer dia a dia. E esse refil tem pontilhado dos dois lados, então caso você queira fazer, não sei, uma semana aqui na frente, uma semana aqui atrás, você consegue, ou então metade da semana aqui na frente e a outra metade aqui atrás para você conseguir ver junto da parte semanal. E eu acho que isso funcionaria bem também. E aí, sábado e domingo eu não utilizo, porque, como eu falei, é um planner somente de trabalho, então acabou ficando assim. Eu fiz isso para todas as semanas. O que eu tô fazendo atualmente eu primeiro planejo o que eu acho que eu vou fazer na semana, então olha aqui, tudo marcadinho a lápis, porque eu posso apagar, e as minhas reuniões estão marcadas em vermelho. Se eu não tiver essa reunião, aí sim eu uso o meu corretivo para apagar. Mas a princípio eu estou usando o lápis para planejar a semana e no final da semana eu volto e vejo o que eu de fato fiz e coloco a caneta. Assim eu consigo ter uma ideia se eu estou conseguindo me planejar bem ou não. E aí foi isso para esse planner aqui, é basicamente assim que eu estou usando ele. E ele está sendo bastante funcional, mas eu não sei se eu vou continuar usando como planner de trabalho. Talvez eu mude para planner de mídia social ou alguma coisa do tipo, mas como eu utilizo ele como meu caderno de trabalho também, talvez fique assim. Vamos passar agora pro planner da Paper Co. Esse planner é muito lindinho, eu gosto muito dele. E eu vou começar aqui pela visão mensal. Então esse planner aqui eu comecei usando ele como planner de trabalho. Então tem aqui a mesma coisa que eu tinha colocado lá no caderno inteligente, né? Que é o que eu vou focar na semana. Só que acabou que eu pensei que esse planner aqui não seria ideal para isso, porque o espaço semanal dele também é por horário, só que é menorzinho e também não é de meia em meia hora. Então isso ia me atrapalhar. Então o que eu resolvi fazer foi transformar ele no planner das mídias sociais. Então eu coloco aqui qual vídeo que eu vou colocar no YouTube todas as semanas, e eu tento colocar também qual post no Instagram que eu vou fazer. Então em verdinho estão os posts, em azul estão os vídeos do YouTube. Só que o que acontece? É muito difícil eu planejar os posts do Instagram. Eu prefiro que seja uma coisa mais natural, sabe? Então hoje, por exemplo, tô a fim de mostrar tal coisa. Aí eu mostro pra vocês no Instagram. Eu não gosto tanto de ser tão engessada no Instagram. No YouTube eu acho importante ter um planejamento, porque leva mais tempo pra gravar os vídeos e editar. Mas no Instagram eu consigo ser um pouco mais natural e mostrando as coisas conforme eu tenho vontade. E aí eu também coloquei nesse planner os meus eventos sociais, que estão aqui em verdinho, tudo isso foram eventos sociais. Em vermelho são as minhas consultas médicas. Então, janeiro foi o mês que eu marquei todas as minhas consultas para eu me livrar disso de uma vez. Aqui tem também o acompanhamento dos hábitos, então exercício físico e skincare. Vocês vão ver que, infelizmente, exercício físico não foi meu forte esse mês. Mas o que acontece? Eu tenho um problema no joelho. Quando eu era mais nova, eu jogava futebol e futsal, e eu sempre tive as articulações um pouco fracas, um pouco ruins. E aí como escolhi futebol, acabei machucando o meu joelho quando eu era mais nova, e aí em 2011 eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tinha cerca de 12 anos por aí. E aí, por causa disso, o meu outro joelho deu problema, porque eu fiquei forçando ele por um tempo, ele não se recuperou totalmente, e aí por isso que eu fui no ortopedista, porque se eu tô com 24 anos e ele já tá dando problema, imagina com 80. Então resolvi ir lá ver isso, e o ortopedista me passou 10 sessões de fisioterapia que eu vou ter que fazer mês que vem, e por isso que eu não tava pegando tão pesado também no exercício físico, ou pelo menos essa é a desculpa que eu vou usar, tá? E aí aqui eu tenho algumas tarefas que eu tinha marcado para esse mês, que era entrar na academia. Eu entrei de fato, tô pagando, só que não tô indo. Ortopedista que eu fui, angiologista que eu fui também, ginecologista que eu fui, dentista eu não fui ainda, mas eu já marquei. E fisioterapia eu marquei também para começar esse mês. Aqui tem alguns aniversários e nessa parte de anotação não coloquei nada. E aqui, uma coisa interessante que eu resolvi fazer nesse planner é colocar todo dia quanto eu gastei de dinheiro. Eu tampei, tá? Porque é uma coisa meio pessoal. E aqui nessa caixinha eu somo os gastos de todos os dias. Eu tapei também porque eu moro sozinha, então tô pagando aluguel. E, enfim, não quero compartilhar exatamente quanto custa cada coisa. Aqui eu também fiz uma bagunça, tá, na primeira semana, porque eu tava testando, então eu passei bastante corretivo aqui pra apagar algumas coisas, mas no geral eu mantive essa organização, tirando essa parte aqui de cima de skincare e dentes.
Então, o que acontece? Qualquer coisa que era diferente do normal, um evento e tal, eu colocava em roxo para combinar com o layout aqui das cores do mês. E tudo que era reunião do trabalho, eu colocava aqui em cinza. Então, como esse não é um planner de trabalho, eu só coloquei trabalho aqui e não identifiquei qual era a tarefa do trabalho que eu estava fazendo naquele momento. Só que, para as reuniões, eu resolvi colocar elas, ao invés de deixar tudo só como trabalho, porque eu acho interessante ver, pegar o planner e ver quantas reuniões eu tive numa semana. Então, por isso. E aí, aqui eu também tô colocando o que eu comi durante a semana aqui em azul. Então, fica um pouco mais destacado. E eu gostei de usar, inicialmente, lápis nesse planner, tá? Ao invés de caneta. Só que aí eu fui começando a usar caneta e eu também gostei. Então, acabou ficando assim. E aí vocês vão ver, em algumas semanas eu uso esses espaços aqui da felicidade da semana e também dessa listinha aqui que eu coloco como lista de desejos. Então, essa parte de prioridades eu basicamente não usei, mas essa semana aqui específica eu usei e aqui eu também coloquei a minha felicidade da semana. Então, não tem sido uma coisa muito frequente, tá? Eu preciso melhorar um pouco como eu tô usando essa parte aqui, mas de resto tá funcionando muito bem. Eu acho que tá ficando bem legal, é bem bonitinho, bem simples, mas tem aquele problema, né, desse refil aqui, ele ser de 1 em 1 hora e não de 30 em 30 minutos. Então, por isso que não tá funcionando muito bem pra mim, ou não funcionaria muito bem pra mim, no caso do trabalho. E aqui a gente chegou na última semana, eu mudei um pouquinho como eu tava fazendo as coisas. Antes era só com marcador cinza e caneta preta, que eu gostava bastante. E aí eu resolvi testar com um pouco mais de cor. Só que eu acho que eu vou voltar só pra caneta preta, porque eu acho que eu preferia assim. E aí acabou aqui as semanas do primeiro mês e tem aqui uma parte de revisão do mês. Então, o que eu fiquei grata por esse mês? O mês em uma palavra, qual a série, filme do mês, algo que eu amei. Também aqui algo que eu quero melhorar no mês que vem, o que tomou espaço na minha cabeça, algo importante que ficou para o próximo mês, um momento especial e aqui tem os highlights que foram as melhores partes do mês. Então completei essa folhinha aqui, eu não vou passar por ela porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui nesse vídeo. E aqui a gente tem uma lista do cardápio, então o que eu comi cada dia da semana. Isso eu acho bem legal, eu ainda não parei para analisar exatamente como foi a minha alimentação esse mês, mas eu sei que foi ruim. Então, para mês que vem eu tenho que melhorar isso. Foi isso para esse planner aqui da Paper Co. Agora a gente vai passar rapidamente pro planner da Paperview. Eu gosto muito desse planner. Esse aqui é o planner mais caro que eu tenho. E ele também é o planner mais simples, digamos assim. Ele é o planner, como eu falei, de memória, então ele tem coisas que eu fiz no dia a dia. Aqui tem tudo que eu fiz no mês, tá? Eu não coloquei nada de redes sociais, eu coloquei só eventos e também prazos importantes. E aí, além disso, eu também coloquei aqui marcado os dias que eu ia estar fora da minha casa. Então, esse final de semana aqui, por exemplo, eu passei na casa de um amigo meu e esse aqui eu passei em Teresópolis, na casa de uma amiga minha. Essas tagzinhas aqui, essas bandeirinhas, elas indicam os dias que eu recebi meu pagamento, seja de salário, seja de YouTube, enfim, qualquer uma dessas coisas. E essa marcação aqui é o dia que eu tenho que transferir o dinheiro do aluguel e também das outras coisas que eu pago aqui para minha casa. Então é basicamente isso para a visão mensal. Aí, aqui a gente tem um checklist do mês também. Aqui tem um tracker, aqui tem um controle do sono. Eu tenho esse controle dia a dia, eu só preciso colocar aqui e no final vou ver quanto eu tô dormindo, que eu acho que é bem pouco esse mês, mas enfim. Esse planner, ele tem quebra de semana. Então, como o mês começou no dia 1º, que era um domingo, toda essa semana aqui tá vazia, o que eu particularmente não gosto tanto, mas é uma característica desse planner que não tem como mudar. O planner da Paper Co, por outro lado, você escolhe se você quer que tenha quebra de página ou não. Eu escolhi não ter, então vocês vão ver aqui que acaba janeiro no dia 31, só que continua aqui até o dia 5 de fevereiro. Então eu prefiro assim, porque aí você consegue enxergar melhor a sua semana. E como eu falei, esse planner aqui ele é puramente para eu colocar o que eu fiz no meu dia, então é um planner de memória. E aí eu tava usando somente caneta nele também, só que aí canetas coloridas para marcar as minhas reuniões e caneta azul
para marcar o que eu comi. Então vocês vão ver aqui, eu tava escrevendo em inglês também, porque eu uso esse planner para fazer os vídeos de planejamento em inglês aqui do canal. E as coisas que eu fiz fora do trabalho eu coloco em amarelo. Por exemplo, ter ido ao CREA ficou em amarelo. Eu tentei começar a usar aqui essa parte de controle de hábitos, mas eu preciso melhorar essa parte novamente. Aqui eu até fiz melhorzinho. Também coloquei alguns destaques da semana e aqui essa checklist eu não usei, mas eu pretendo começar a usar. Às vezes eu venho aqui na sexta-feira e eu faço esse planejamento de memória, né? O que eu fiz nos dias. Só que não chegou no sábado e no domingo ainda. E aí eu preencho a lápis o que eu acho que eu vou fazer. E se eu quiser, no final do mês, eu volto pra ver se realmente foi isso que eu fiz. Por fim, acaba aqui no dia 31, novamente como tem quebra de página, eu acabei não tendo nada aqui desse lado, né? E foi basicamente isso, eu também comecei a testar colocar mais cores nele, vocês vão ver. Aqui estão cores mais vibrantes, aqui tá só lápis não, só caneta. E aqui eu tentei colocar cores mais amenas, só que eu acho que eu gostei mais desse aqui. Eu acho que eu vou continuar assim ou assim. Aí vocês comentem aqui qual dos dois vocês acharam melhor. E aqui em cima eu sempre coloco qual foi o evento especial do dia. Então, por exemplo, ir ao CREA, teve o aniversário da minha amiga, exames que eu tive que fazer, ou então qualquer outro tipo de coisa que relacionada com saúde, com algum trabalho que eu tenho que fazer, ou algum evento social. E é basicamente isso que tem esse planner. E como eu falei, ele é um planner mais simples, então ele só tem as semanas, o mês e o início do mês aqui que eu mostrei pra vocês, né? Ele não tem nada além disso. Enfim, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui no canal e também se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.